Jorge Fernandes, obrigado por estar connosco na Rádio Observador. Ventura vai mesmo ser candidato à presidência da República. Era o mais expectável, ou se quiseres, o único nome realista em cima da mesa para o partido? Sim, olá, boa tarde. Bem, sem dúvida nenhuma que era um nome mais realista para o partido e um nome que eventualmente pode catapultar o Chega, apesar de tudo, para um bom resultado. O Chega, no fundo, está a enfrentar um grave problema que é, por um lado, Ventura é sem dúvida o seu maior, digamos, bem eleitoral e sempre que Ventura está, digamos assim, no boletim eleitoral, o Chega tem sempre resultados, enfim, melhores do que aquilo que o partido propriamente em si, propriamente dito vale, mas por outro lado também tem os seus problemas, porque isto desgasta a imagem de Ventura e continua a dar a imagem do Chega como o partido de um homem só. E apesar de Ventura ter conseguido ter-se feito eleito e ter elegido mais 49 deputados com ele, na verdade ainda não conseguiu fazer emergir ao longo dos últimos anos um nome que consiga nas urnas ser eleitoralmente, já não digo tão forte quanto ele, mas pelo menos consiga atrair, enfim, votos de forma sustentada e sistemática. E Ventura quererá aqui retificar um erro que já fez nas europeias, que, enfim, quando chamou Tanger Correia para ser candidato pelo Chega, foi notório que o candidato prejudicou a performance do partido nas urnas, o próprio João André Ventura e o próprio candidato assim o assumiram e, portanto, penso que Ventura desta vez não quer correr riscos e, portanto, quer ser ele a apresentar-se nas urnas. Uhum. E como é que será a resposta interna dentro do partido? Seria também André Ventura o único nome a ser avançado? Sabemos que, por exemplo, o nome de Gouveia Melo não era unânime. Sem dúvida, penso que dentro do partido, dentro do Chega, não há depois grandes problemas. Enfim, Ventura controla, passo quase a vontade, o Chega funciona numa espécie de centralismo democrático. Digamos que os votantes, portanto, os deputados e os corpos intermédios do partido votam naquilo que a liderança do topo diz para votarem, enfim, e a partir dali ficam convencidos que são eles próprios a votar e a apoiar e a definir aquela solução. Mas penso que Ventura internamente não tem qualquer tipo de problema, tem o partido completamente na mão e o partido faz exatamente aquilo que ele quer. Relativamente a Gouveia e Melo, enfim, nunca soubemos, na verdade, se dentro do Chega essa hipótese foi considerada com seriedade, até porque Gouveia e Melo rapidamente deu sinais de que quereria ser um candidato, enfim, acima dos partidos ou sem grandes apoios partidários para poder surfar, de resto, aquilo que se pode considerar uma onda populista, que é uma onda antipartidos, que não é uma onda nova. Em todas as eleições presidenciais nos últimos anos tem aparecido sistematicamente este fenómeno, porque é um fenómeno que os candidatos identificaram bem como sendo um fenómeno, digamos, que o eleitorado gosta e apoia. Por exemplo, eu estou a lembrar-me da Celeuma, por exemplo, que a candidatura de Sampaio da Nova deu em 2016, quando o Partido Socialista o apoiou, e ele, apesar de ter o apoio, enfim, de um partido, sempre dizia constantemente que era acima dos partidos, que não era político, e, portanto, Gouveia Melo quer se posicionar exatamente da mesma maneira, e, portanto, sob esse ponto de vista, acho que nem o Chega ganharia em apoiar Gouveia e Melo, nem certamente Gouveia e Melo ganharia nada em ser apoiado pelo Chega. Se o Chega o apoiasse, seria um beijo da morte à sua candidatura e muito provavelmente far-lhe grandes moças ainda antes desta ter arrancado. E admitindo que Gouveia Melo vai mesmo avançar, admitamos essa eventualidade, como é que os dois vão conviver na campanha? Vamos ver Ventura a fazer campanha contra o Almirante? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que Ventura, no fundo, vai tentar apresentar o Almirante agora ex-almirante, como alguém que faz parte no fundo, não sendo o candidato oficial, mas alguém que vem do centrão, sem grandes ideias políticas, enquanto ele, Ventura, é o candidato da ruptura, o candidato antissistema, etc. No fundo, isto coloca a Gouveia Melo alguns desafios interessantes, porque Gouveia Melo poder-se apresentar como candidato antissistema, mas sendo antissistema dentro de um limite controlável e palatável pela classe média do centro, enquanto Ventura é um candidato antissistema, digamos, mais fortemente antissistema, com uma retórica provavelmente um bocadinho mais aguerrida, mais abrasiva. E, portanto, sob esse ponto de vista, acho que Ventura não terá outra hipótese que não
fazer campanha contra Gouveia e Melo. E de resto, eu penso que as eleições vão ser muitíssimo interessantes, porque eu acho que neste momento será praticamente impossível isto ficar resolvido à primeira volta e teremos muito provavelmente aqui um cenário de segunda volta, porque com a quantidade de candidatos que já se estão a anunciar, digamos assim, enfim, assumindo que há um outro candidato ali espacialmente entre Gouveia e Melo e Ventura, Marcos Mendes, por exemplo, já temos 3 candidatos que estão, enfim, no centro, à direita do centro, digamos assim, em posições diferentes. E depois, havendo candidatos da esquerda, enfim, não haverá grandes dúvidas que iremos caminhar a uma segunda volta, e isso pode abrir espaço, de resto, pode ajudar, de resto, Gouveia e Melo a ganhar, porque poderá ele ser um candidato até com uma votação menor, ou, enfim, digamos, mista, agora nesta fase da primeira volta, e na segunda volta catapultar contra um candidato de esquerda a fazer um pleno de direita. Enfim, é tudo muito ainda especulativo e teremos que ver o que é que vai acontecer, mas certamente, quanto mais, digamos, ocupado estiver o campo eleitoral, sem dúvida que mais provável se torna a segunda volta e sem dúvida que as coisas se tornam um bocadinho mais imprevisíveis. E admitindo que estes dados ainda são muito voláteis porque não sabemos exatamente quem é que se vai candidatar e quantos candidatos vamos ter, o que é que seria um bom resultado para o Chega nestas presidenciais? Eu acho que André Ventura, depende de quantos candidatos tivermos. Num cenário, enfim, estou a especular, mas num cenário em que tivéssemos, por exemplo, Gouveia e Melo, Marcos Mendes e Ventura, eu acho que se Ventura conseguisse ter 10% seria um enormíssimo resultado. Ele pode achar que não, ou pode achar um resultado curto, mas acho que seria um resultado verdadeiramente espetacular, porque esta fasquia dos 10% representaria, enfim, um sinal muito forte de que existe ali um eleitorado mais ou menos já fixo no partido e que, apesar de haver um candidato de centro-direita, como Marcos Mendes, e um candidato, enfim, centro-direita, centro-esquerda, um bocadinho indefinido ali pelo centro, se o Chega conseguir manter os 10%, seria um excelente resultado. Enfim, não duvido, sinceramente, que no mundo real isso aconteça. E muito provavelmente o Chega terá menos do que isso. Mas essa seria a fasquia que Ventura deveria almejar, enfim, dependendo, claro, agora como se processar a campanha, etc. E acho que ao ser candidato mostra que está, como se costuma dizer, citando o poeta Jorge Jesus, a pôr a carne toda no assador. E, portanto, está a apostar as fichas todas, porque também é um desgaste para a pessoa dele. Ventura tem uma personalidade política a defender. E vamos supor que vai ele a votos e tem um muito mau resultado. Isso, de facto, uma coisa é o Chega a ter um mau resultado com Tanger Correia à cabeça. Rapidamente se pode virar a página e dizer, bom, de facto, isto foi uma escolha, um mau candidato, ótimo. Mas se Ventura e ele próprio tiver um mau resultado, isso aí já poderá ter implicações dentro do partido a mais longo prazo e para a própria popularidade do partido no mais longo prazo. Jorge Fernandes, muito obrigado por ter estado com a Rádio Observador. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.